O homem por trás da máscara está de volta. Após mais de uma década sem filmes novos, Jason Voorhees ressurgirá para aterrorizar novos jovens em live action. Porém, não se trata de mais uma entrada na franquia, como um Sexta-feira 13 parte 11, Jason no Multiverso da Loucura, mas sim de uma série para streaming que focará nos acontecimentos de antes do primeiro filme da saga, lançado em 1980. A ideia pode parecer absurda, mas é preciso lembrar que o personagem não estava dormindo nessa última década, porque os produtores de Hollywood finalmente deixaram o zumbi mais bonitinho de Crystal Lake ter o seu tão merecido descanso. E sim porque os criadores do personagem estavam em uma longa disputa judicial. O roteirista do primeiro filme, Victor Miller, e o diretor Sean Cunningham foram fazer o teste de DNA para ver quem era o pai da criança e o resultado deu empate. Victor é dono do nome Jason, do acampamento Crystal Lake, do passado do personagem e dos eventos retratados no primeiro filme. Só que quem assistiu a primeira parte de Friday sabe que o Jason em si nem aparece de fato, apenas como alucinações da sua versão mirim. O mascarado fã de hóquei só iria surgir de fato a partir do terceiro filme, esse sim podendo ser utilizado pelo diretor. Só que não poderia se chamar nem Jason e nem ter vindo de Crystal Lake. Que bagunça, né? Isso que não estamos considerando a distribuição internacional dos direitos do personagem, que aí a lei já é outra e muda tudo. Fato é que Victor Miller não é bobo. Assim que saiu a sentença que deu a ele os direitos de tudo pretérito à máscara de hóquei, ele já foi garantir a aposentadoria da família e fechou um contrato com a Peacock, streaming disponível apenas nos Estados Unidos, para fazer uma série prequela. Uma ideia bem ruim, não é mesmo? Os fãs mais aficionados da saga têm seu filme favorito, mas dificilmente ele é o parte 1. Claro, foi ali que começou tudo, a mitologia do acampamento, temas que seriam recorrentes na saga como ódio pelos monitores, toda aquela vibe de halo, sexo igual morte, mas era muito mais um filme de mistério que por fim revelava a figura da Pamela Voorhees, cujo filho Jason havia falecido por negligência dos funcionários do acampamento, e isso a deixou lelé da cuca. Veríamos apenas a senhorinha Pamela surtando pelas matas, melhor assistir a pegadinha da velha noiva do Ivo Holanda. Só que não vai ser apenas isso. Muitas notícias boas foram reveladas depois desse anúncio inicial. A primeira delas é sobre quem será o showrunner dessa produção, ou seja, quem é o arquiteto que comandará o tom e rumo da trama. E a pessoa escolhida foi o Bryan Fuller. Ele comandou a série Hannibal de 2013, que também foi vista inicialmente com maus olhos. Como alguém poderia fazer algo tão bom quanto O Silêncio dos Inocentes? E na minha opinião, ele conseguiu. A série alavancou o nome do Mads Mikkelsen para o sucesso nos Estados Unidos e é até hoje muito lembrada pela sua direção, trilha e arte. Uma outra série bem popular foi Deuses Americanos, só que diferentemente de Hannibal, aqui o Bryan só se comprometeu em fazer a primeira temporada. A série passa justamente a perder a mão quando ele sai de cena, mas os primeiros episódios são muito bonitos visualmente. O Bryan Fuller tem uma visão artística muito peculiar, principalmente para um show televisivo, e ele fez essas séries com orçamento baixo, vale notar. Bryan já admitiu que não está só comprometido em levar esse projeto para frente, não vai ser igual ao American Gods, que ele só fez uma temporada e meteu o pé, e que o dinheiro que a produção vai receber por episódio é 5 vezes maior do que ele tinha disponível em Hannibal. Mesmo assim, ainda teríamos o fator roteiro. Tudo bem que os filmes da franquia Friday não são conhecidos pelos seus nobéis de literatura, e Jason não é nenhum Hannibal Lecter. Se eles jogassem xadrez juntos, Jason arremessaria o tabuleiro para o alto e fincaria uma machete no crânio do psiquiatra. Porém, diferentemente da treta que acontece no mundo dos filmes, a sentença liberou os direitos do Jason em qualquer uma de suas versões para a televisão. Então sim, ele vai ter uma série prequel, nós podemos e veremos a sua máscara de hóquei, a machete, o Jason pode ser um personagem ativo e não apenas a sua mãe Pamela. Qualquer conceito introduzido nas outras 9 partes, reboot e até no crossover com Fred podem aparecer aqui. Bryan até brincou que se eles chegarem a uma 10ª temporada, com certeza ele vai dar um jeito de levar o Jason para o espaço sideral. Em Hannibal, o Bryan alterou bastante a cronologia do que quem lê os livros estava acostumado. Coisas que aconteceram, por exemplo, no terceiro livro, sendo retratadas na 2ª temporada. Então é bem possível que tenhamos uma releitura da lore de Friday, que sinceramente não faria mal. O primeiro filme surgiu querendo ser um sucesso, querendo angariar o hype que Halloween e Psicose conseguiram, mas eles não esperavam que iriam fazer tantas sequências. Então a gente tem uma série de incongruências temporais, como o fato do Jason ter sobrevivido ao afogamento e morado como um eremita nas matas, o que retiraria a lógica da Pamela ter ficado louca. Parece que os anos 80 duram 3 décadas em Crystal Lake.
A própria dinâmica de como Jason funciona. Ele começa como um humano normal, com algum tipo de deformidade, e depois de tanta surra, vira um zumbi sobrenatural, até mesmo com poderes de teleportação. A gente pode esperar algo que crie uma linha mais lógica na transformação e na mitologia do personagem. Citando o próprio Psicose, tivemos um exemplo positivo de adaptação prequel, que também era baseada na relação entre um assassino em série e sua mãe doidinha, que foi Bates Motel. Outro paralelo é que essas séries se chamam pelo local onde acontece a trama. No caso da série do Jason, se chamará Crystal Lake, o nome do lago onde fica o acampamento. O primeiro filme deixa algumas tramas antigas em aberto. Sabemos que Pamela Voorhees foi uma cozinheira do Crystal Lake e que em 1957 Jason se afogou, porque 2 monitores estavam monitorando outra coisa naquela hora e esqueceram do pobre rapaz. E que em 1958 a Pamela se vingou, assassinando os monitores e causando o fechamento do acampamento. A gente sabe também que existiram outras tentativas de reabertura que tiveram consequências ruins. Seria a própria Pamela agindo? A gente veria isso na televisão? Sabemos também que teve algum incêndio misterioso. Temos a figura do personagem Ralph, o lunático da cidade, que talvez seja crucial na série. No primeiro filme ele sabe que tem algo de maligno sondando o acampamento e tenta avisar os jovens, mas como ele é meio doidão, ninguém liga. Podemos vê-lo na série e os outros moradores também, por exemplo, o policial, a moça da cafeteria, a versão deles mais jovem, tentando solucionar esses crimes que a Pamela cometeu. Mas eu quero ver como que o Jason vai se adequar a isso. O Bryan disse que a série vai ser bem violenta, em todos os episódios teremos alguma morte. Existem também outros grandes nomes da indústria por trás desse projeto. O Fuller citou a produtora Susan Rovner, que trabalhou na série You da Netflix, e quem está distribuindo o projeto é ninguém menos que a A24. Com certeza você já ouviu falar de algum dos filmes dela. É considerado o estúdio mais fora da caixinha atualmente. Obras como Hereditário, O Farol, Midsommar. Para a televisão especificamente, eles produziram a 2ª temporada de Euphoria, que recebeu muitas premiações, e estão produzindo The Idol, também para a HBO, e com o cantor The Weeknd no papel principal. Eu acredito que será, no mínimo, um projeto interessante. Impossível ser pior do que as partes 9 e 10, ver o que o Bryan Fuller conseguiu atingir em matéria de direção artística com o thriller e com deuses, imaginando agora em um contexto puramente slasher. Dá pra pensar em muita coisa boa. Eu não contaria tanto com colaborações com o Sean Cunningham, o que consequentemente deveria afastar o Tom Savini, diretor de maquiagem que é o grande ícone de efeitos práticos para slashers e amigo pessoal do Cunningham, mas quem sabe? Dá até pra torcer em uma parceria com o Don Mancini, criador do Chuck, que é amigo do Bryan Fuller e que inclusive fez a série do Chuck inspirada no trabalho do Bryan. Uma cameo ou participação do Kevin Bacon, já que Friday foi o seu primeiro grande trabalho e ele estava atrás de uma série televisiva para participar? Apenas o futuro dirá. A série ainda não tem previsão de estreia, como eu disse, a Peacock não está disponível legalmente no Brasil. Eles têm enviado os produtos deles para diferentes distribuidoras, a série Bel Air, a releitura de Um Maluco no Pedaço, veio por meio do Star Plus, e The Office, que é o carro-chefe da Peacock, está espalhada em um monte de serviços. Eu apostaria ou na HBO Max ou na Star Plus se a própria Peacock não vier para o Brasil. Apesar de que a Paramount ainda tem os direitos sobre o primeiro filme Friday. Uma bagunça, né? Para mais novidades do mundo do terror, como diria a Pamela Voorhees, inscrevam-se! Inscrevam-se todos, mamãe! Eu sou o Procyon e fico por aqui. Forte abraço, até mais, falou!